Como era a vida antes do dilúvio, nos primeiros capítulos da Bíblia, principalmente em Gênesis, nos deparamos com um cenário bem diferente do que estamos agora. Numa era marcada por uma longevidade prolongada, interações divinas e uma ligação estreita com Deus, e a narrativa da criação, figuras como Adão, Eva, Caim, Abel e, eventualmente, Noé proporcionaram uma presença aparentemente familiar. Vários fatores se combinam para causar inundações. Mesmo antes da criação do mundo, antes do dilúvio, ocorreu um evento significativo envolvendo Satanás e os anjos caídos. Este evento remonta à formação dos filhos de Deus, conforme revelado no livro de Jó, quando Deus descreve os eventos que ocorreram antes da criação do mundo. Jó 38:4-7. A estrela da manhã é considerada um anjo que testemunhou a criação da terra e celebra a glória, o poder e a sabedoria divina envolvidos neste processo. Embora a Bíblia faça alusões passageiras aos anjos caídos, é importante notar que a maioria dos anjos permaneceu fiel, mantendo-se no céu como originalmente destinado. No entanto, alguns optaram por desviar-se, exercendo o livre-arbítrio concedido a eles. A queda desses anjos pode ser compreendida como uma escolha deliberada, como destacado em Judas 5:6. Aqueles que abandonaram seu lugar designado e desobedeceram a Deus foram mantidos em correntes eternas para o julgamento futuro. Os anjos foram criados com livre-arbítrio, e sua decisão de se afastar do plano divino é evidente. A referência a domínio adequado indica que, originalmente, os anjos foram projetados para habitar no céu, adorar a Deus e seguir seus mandamentos. No entanto, alguns anjos escolheram abandonar esse propósito e seu local de origem celestial. Satanás, disfarçado como anjo de luz, lidera esses anjos em uma rebelião contra Deus e suas legiões angelicais na tentativa de desafiar a autoridade divina na esfera eterna. Evento conhecido como a Grande Rebelião. O maligno elaborou um plano conspiratório para derrubar seu criador, Deus. Ele e os anjos que o seguiram acabaram sendo derrotados no conflito, conforme relatado por Jesus durante sua presença. Jesus falou sobre a glória e majestade que compartilhava com Deus Pai antes da existência do mundo, conforme registrado em João 17, versículo 5 da Bíblia Amplificada. Agora, Jesus pede ao Pai para glorificá-lo com a mesma glória e majestade que ele tinha antes da criação do mundo. Jesus declara ter visto Satanás cair do céu como um raio. Isso destaca que Satanás não é apenas uma figura com chifres e um forcado, mas sim um ser antigo com verdadeiro poder espiritual. Ele utiliza esse poder para influenciar as mentes más e egoístas com as quais lutamos. Como Paulo menciona, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças organizadas do reino de Satanás, que tem diferentes áreas e níveis de autoridade, com sua sede nas regiões celestiais. Vemos que Satanás lidera um reino altamente organizado, evidenciando-se na guerra espiritual em curso entre dois reinos, o de Deus, governado pelo príncipe da paz, e o de Satanás, governado pelo príncipe das trevas. Após serem expulsos do céu, Satanás e seus seguidores formaram o reino rebelde. No jardim do Éden, Satanás lançou seu primeiro ataque à autoridade de Deus na terra, considerando-a como seu domínio. Satanás, como invasor em seu território, precisava de um plano para destruir o destino humano. Deus havia criado a humanidade para estabelecer seu reino na terra. Satanás, entretanto, buscou atacar Adão e Eva no jardim do Éden, um lugar de alegria e felicidade, onde poderiam encontrar Deus. No jardim perfeito, Satanás utilizou táticas estratégicas contra Eva, começando com a dúvida em relação ao que Deus havia dito. Ele questionou se as consequências da desobediência resultariam realmente em morte, fazendo-a duvidar. A terceira abordagem foi a tentação. O plano de Satanás foi derrotado quando Adão e Eva foram expulsos do Éden.
Deus estabeleceu uma cabeça de ponte no jardim do Éden, prometendo que a semente da mulher machucaria a cabeça da serpente. Apesar da expulsão de Adão e Eva, Deus continuou a abençoá-los. O primeiro assassinato ocorreu com Caim e Abel, onde Caim, por sua ira, matou seu irmão. Deus colocou uma marca em Caim para protegê-lo de vingança. Apesar do aviso de Deus para dominar o pecado, Caim cedeu à raiva, matou Abel e o renegou completamente. Deus colocou uma marca em Caim para protegê-lo de vingança, declarando que quem o matasse sofreria vingança 7 vezes. Caim recebeu como punição tornar-se um errante, afastado de sua casa e família. Depois de ser castigado por Deus, ele se estabeleceu em um lugar chamado Terra de Nod, a leste do Éden. Nessa terra, ele não construiu uma cidade, mas deu o nome de seu filho, Enoque, ao local. Os descendentes de Caim incluíam figuras influentes de sua época, como Jabal, considerado o pai dos nômades que vivem em tendas e criam gado, Jubal, o progenitor daqueles que tocam instrumentos de corda, flautas, e Balquém, que dominava a forja de ferramentas de bronze e ferro, Gênesis 4, 17 e 22. Às 10:53, após a punição de Caim, a narrativa se desdobra para contar a história de 2 famílias, um tema recorrente em Gênesis. Infelizmente, os métodos assassinos de Caim foram transmitidos por sua linhagem familiar, revelando um padrão de violência que se propagou ao longo das gerações. A linhagem de Caim destacou-se por envolver-se em derramamento de sangue e desrespeitar os desígnios divinos. Antes do dilúvio, a poligamia também foi herdada dessa linhagem, contrastando com a prática de casamento vitalício observada na linhagem de Sete. Às 11:35, a linhagem de Sete estabeleceu uma nova árvore genealógica. Eva deu à luz um filho chamado Sete, em substituição a Abel. Sete exemplificou a mesma adoração praticada por seu falecido irmão Abel, tornando-se um homem que invocava o nome do Senhor em seu culto. Enquanto isso, a linhagem de Caim persistia em caminhos orgulhosos, destacando a diferença entre a humilde adoração de Abel e Sete e a arrogância de Caim. A linhagem de Caim deixou um legado complicado. Por um lado, eram inovadores, trazendo novas ideias e métodos. Por outro lado, estavam envolvidos em conflitos e causavam danos aos outros, um padrão que piorava com o tempo. Isso tornou-se um símbolo da luta humana entre o potencial para o bem e a capacidade para o mal. Esse período foi marcado por um equilíbrio delicado entre o grande bem e o grande mal na humanidade. Após Adão, o mundo se tornou povoado, mas também permeado pelo pecado, com as pessoas envolvidas em comportamentos como mentiras, roubo e até assassinato. Nesse período, a longevidade das vidas humanas era notável, chegando a centenas de anos, uma época em que a humanidade estava mais conectada às suas origens, e o mundo era mais jovem e vibrante. Às 13:42, com o crescimento da família de Adão e Eva, a civilização começou a se desenvolver. A Bíblia relata que, após tornar-se pai de Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. A população continuou a crescer e, além de Caim e Abel, Sete teve descendentes notáveis como Enoque, Matusalém e, eventualmente, Noé. Mesmo com suas longas vidas e sabedoria, esses primeiros povos não eram imunes aos desafios comuns enfrentados pela humanidade, como ciúmes, raiva e violência. Às 14:26, Gênesis 5 detalha a longevidade extraordinária de Adão e seus descendentes. Apesar de suas vidas prolongadas, eles enfrentaram desafios comuns à humanidade. No entanto, destaca-se a figura de Enoque, apresentado pela primeira vez em Gênesis 5:21, como um homem que caminhou com Deus. É importante notar que há 2 personagens chamados Enoque mencionados na Bíblia, sendo este diferente do Enoque, filho de Caim. Quando Enoque atingiu a idade de 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém. Conforme nossa compreensão bíblica, sabemos que Matusalém detinha o título de homem mais longevo, conforme registrado nos escritos sagrados. Ao examinarmos as genealogias presentes na Bíblia, descobrimos que Enoque era, de fato, o bisavô de Noé,
conforme descrito em Gênesis capítulo 5, versículos 22 e 24. A Escritura relata que Enoque caminhou em comunhão com Deus numa época em que a maioria de seus contemporâneos tinha apenas registros de nascimento. Seus filhos, ao darem à luz, também destacam a singularidade de Enoque. Ele é comparado a um sopro de ar fresco nos registros históricos. Apesar de Enoque ser apresentado como outros personagens, seu testemunho é cativante. Ele andou em proximidade com Deus, diferenciando-se dos demais. Nos relatos históricos, Enoque, embora não tenha vivido tanto quanto alguns, deixa um legado intrigante. Sua vida, resumida e impactante, serve como um modelo para diferentes gerações. Ele nos ensina a buscar fervorosamente uma comunhão estreita com Deus. Gênesis 5:24 na Bíblia New American Standard destaca que Enoque andou com Deus e foi levado por ele, sendo um dos primeiros casos registrados de arrebatamento, indicando que sua comunhão profunda pode ter resultado em sua transição direta para a presença divina. Apesar da beleza da vida de Enoque, sua era não foi totalmente ideal. Embora as pessoas vivessem por longos períodos, nem sempre viviam retamente. Com o tempo, a humanidade se afastou de suas raízes divinas, resultando em um mundo corrupto. As famílias se multiplicaram, formando tribos e clãs, cada um descendente dos patriarcas originais. A população crescente demandava novos territórios e funções especializadas, levando à diversificação de profissões. Os descendentes de Caim, como Tubal-Caim, tornaram-se instrutores de artesãos em bronze e ferro, indicando o surgimento de profissões mais especializadas. Jubal, outro descendente de Caim, foi reconhecido como o pai dos músicos que tocavam harpa e flauta. Essas especializações contribuíram para a complexidade e organização da sociedade, preparando o terreno para formas mais avançadas de civilização. No entanto, mesmo com o avanço das habilidades e ocupações, a vida antes do dilúvio não era perfeita nem feliz. A maldade da humanidade tornou-se evidente, e os pensamentos do coração humano inclinavam-se para o mal continuamente, conforme registrado em Gênesis 6:5. Antes do dilúvio, a humanidade expandiu-se, as famílias transformaram-se em tribos, os papéis evoluíram para profissões, e a civilização deu seus primeiros passos. Mas a invasão dos Nefilins, sob a liderança autoimposta das trevas, trouxe desafios à linhagem que conduziria ao Messias, conforme descrito em Gênesis 6:1-2. À medida que a população humana crescia na terra, nasceram filhas para os homens. Os filhos de Deus, conforme caracterizados no livro de Jó como anjos, 2/3 dos quais permaneceram com Deus no terceiro céu como anjos eleitos, enquanto o terço restante, os anjos caídos liderados por Satanás, foi expulso. O reino de Deus prosperava, despertando a preocupação do príncipe das trevas. Este então convocou suas legiões malignas para se infiltrarem na humanidade. Esses anjos caídos desceram à terra e deram origem aos Nefilim ou gigantes. A palavra hebraica Nefilim é traduzida como caídos, simbolizando a invasão satânica de Gênesis 6, que corrompeu profundamente o mundo. Os filhos de Deus, considerados anjos ou homens possuídos por demônios, uniram-se às filhas dos homens, mulheres humanas. Este evento, descrito em Gênesis 6:1-5, sinaliza um período de corrupção generalizada. Nos primeiros capítulos de Gênesis, especialmente Gênesis 6:3-5, a Bíblia apresenta um quadro do mundo pré-dilúvio. O Senhor decide limitar a permanência de seu espírito com os homens, estabelecendo um prazo de 120 anos. Os Nefilim, seres poderosos e renomados, surgiram como resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Ao observar a grande maldade na terra, Deus lamentou a condição da humanidade. A terra tornou-se um lugar repleto de pecado, violência e corrupção moral. A sociedade estava envolvida em egoísmo, manipulação e traição.
Em um ambiente onde a honestidade e a bondade eram ignoradas, as famílias transformaram-se em campos de batalha. Vizinhos não se apoiavam, mas buscavam explorar uns aos outros. Os governos, longe de serem instituições de justiça, tornaram-se defensores da opressão. Os Nefilim, embora especiais e poderosos, exacerbaram os problemas do mundo. A admiração e até adoração foram direcionadas a esses seres, afastando as pessoas do verdadeiro Deus. Diante do declínio espiritual e moral da humanidade, Deus, em profunda tristeza, decidiu destruir a criação. O coração de Deus estava profundamente perturbado, e ele lamentou ter feito os seres humanos. Neste cenário sombrio, surge Noé como uma centelha de esperança, um homem justo em meio ao caos. Noé conquistou a graça e favor divinos, destacando-se como um farol de esperança em um mundo desviado. Registrado em Gênesis 6:9, ele era um homem justo e irrepreensível em sua geração, vivendo em constante comunhão com Deus, descendente de uma linhagem que incluía Adão, Sete, Enoque e outros. Noé não apenas carregava a tocha da justiça, mas permitia que ela brilhasse intensamente em sua vida. Além de seu caráter exemplar, Noé era um homem de família, pai de 3 filhos, Sem, Ham e Jafé. Transmitiu a seus filhos as virtudes que carregava em seu coração, tornando sua casa um santuário de piedade. Mesmo quando Deus revelou sua decisão de enviar um dilúvio para purificar a terra, Noé permaneceu firme em sua fé. Deus viu nele o guardião adequado para um novo começo para a humanidade. Diante das zombarias e descrença ao seu redor, Noé dedicou anos à construção da arca, alertando sobre o dilúvio iminente. Sua fé não vacilou mesmo quando Deus anunciou a destruição de toda a humanidade e criaturas vivas devido à violência. Noé aceitou a tarefa com coração pesado, mas resoluto, tornando-se o fiel executor das instruções divinas. Deus confiou a Noé a responsabilidade de preservar a vida tanto humana quanto animal durante o dilúvio. A arca, construída sob orientações específicas de Deus, não era um barco comum, mas um navio especial destinado a salvar seres vivos. Com dimensões precisas de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, a arca tinha vários níveis, uma porta e uma janela. Noé enfrentou desafios monumentais enquanto construía a arca, mas sua fé perseverou. Muitos ridicularizaram sua sanidade, mas com o passar dos anos a magnífica arca tomou forma, testemunhando a obediência inabalável de Noé. Deus também instruiu Noé sobre quem e o que levar para a arca, garantindo a preservação das espécies. Finalmente, Noé seguiu todas as instruções divinas, conforme registrado em Gênesis 6:22. Em um mundo mergulhado no caos, a luz de Noé brilhou como um testemunho duradouro do poder da virtude e fé diante da escuridão avassaladora.